Olá, pessoal. Continuando então os compostos oxigenados da química orgânica. Nós já estudamos no vídeo anterior a função álcool e a função fenol. São duas funções interessantes, tanto o álcool e o fenol, porque tem o mesmo grupo funcional, né? A hidroxila que aparece no álcool é a mesma hidroxila que aparece no fenol. O problema é a colocação, né? No fenol, o OH tem que estar preso diretamente no anel aromático. E o álcool, o OH vai estar preso no carbono saturado. Ok? Lembrar que álcool é usado como solvente para fabricar bebida alcoólica e também como combustível. Essas são as três aplicações mais importantes do álcool. E lembrar que o fenol é usado como desinfetante, devido ao seu caráter ácido, né? Falei do mais antigo desinfetante, a criolina, certo? Uma particularidade interessante sobre a criolina, no século XIX, século XX praticamente, comecinho do século XX, foi descoberto a criolina. Ela, no sítio, era muito comum, na fazenda, colocarem 1 ou 2 gotas de criolina no leite da criança e dar para a criança beber para matar verme. Isso não é recomendável pelo médico nenhum, mas funcionava devido ao seu caráter ácido, porque o fenol é um ácido fraco, tá? Gente, continuando então os compostos oxigenados, vamos falar do aldeído. Eu disse para vocês que é muito importante você saber que cada função agora aparece o que nós chamamos de grupo funcional. E o grupo funcional que caracteriza o álcool e o fenol foi a hidroxila. Mas o grupo funcional que caracteriza o aldeído é a carbonila, é o C dupla O, certo? Lembre sempre disso. Isso que caracteriza o aldeído. O aldeído tem que ter a carbonila, ok? E essa carbonila, para ser aldeído, tem que estar na extremidade. O aldeído tem que estar na extremidade, ok? Por isso que tem muitos autores, muitos professores, até é muito legal eles fazerem isso, não falam que aldeído tem a carbonila na extremidade. Eles preferem dizer que aldeído é a presença de C-OH. Eu costumo dizer o seguinte, que esse H é a consequência de estar na extremidade. O que me preocupa é a maneira que se escreve essa carbonila com esse H. Eles escrevem assim, ó, so. Então, muito cuidado a maneira de escrever. E lembrando, né, gente, cada função orgânica tem um sufixo diferente, né? Você aprendeu, por exemplo, que o hidrocarboneto é terminado com a letra O. Já em compensação, o álcool é terminado com a sílaba OL. Enquanto que o aldeído, o sufixo, a terminação do nome é a sílaba AL. O mais simples aldeído, não tem como você fazer mais simples, é esse aqui, ó. Um carbono apenas, então é o metanol, certo? Então o aldeído mais simples que você tem aí é o metanol. E lembrar que o metanol ele é muito famoso, por quê? Porque a sua solução é o formol. Por isso que às vezes você pode até comprar formol com o nome de formaldeído. Muito comum essa expressão para designar o formol, tá? E assim vem etanol, propanol, butanol, pentanol e assim por diante. Lembrar que os aldeídos, essa carbonila na extremidade, pode ser tanto à direita quanto à esquerda, certo? E observe também a técnica. Dá uma olhada, esse composto é um composto aldeído ramificado. Como que eu vou dar o nome? Esse carbono é o carbono terciário, isso é o radical. Começa a contar do lado mais próximo do grupo funcional. Aí você tem 4-metil, 5 carbonos é pente, ligação simples é an, é o pentanol. Você não vai falar pentanol 1? Por que que não, né? Você não vai dizer o aldeído no carbono 1? Porque não precisa. Porque o aldeído está sempre aonde? Na extremidade, ok? Lembrar que eu posso ter aldeído nas duas extremidades. Olha só, por favor. Então, nesse caso aqui, um aldeído nas duas extremidades. Toda vez quando aparecer mais do que um grupamento funcional, o que que você faz? Você esquece os grupamentos funcionais e dá o nome como se fosse hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto aqui é propano.
Mas isso não é o propano, isso é um aldeído, e aldeído é terminado em al. Eu tenho dois, eu não vou falar propano al, que é ridículo, né, moçada? Eu vou falar propano dial, certo? Então esses são os aldeídos, né? Lembrar uma coisa importante sobre os aldeídos. O aldeído ele é derivado do álcool, é o álcool que perdeu hidrogênio, é álcool desidrogenado. Por isso, uma curiosidade interessante, quando você fala álcool desidrogenado, é o álcool que perde o hidrogênio, certo? Perde o hidrogênio da hidroxila. Então foi daí que surgiu a palavra aldeído. Então aldeído é uma sigla, é para dizer que é álcool que perdeu hidrogênio. Quando perguntarem para vocês para que serve aldeído é usado para secar, para desidratar, para tirar água. E quanto mais tira água, mais conserva. Então, quando perguntarem a vocês por que o formol conserva o cadáver? Porque ele é um desidratante. O cadáver é colocado lá no formol para desidratar, certo? Quando você tira a água, você desidrata, portanto, conserva mais. Por isso que é muito importante, quando você vai conservar alguma coisa, um alimento principalmente, você tem que tirar a água, né? Desde os primórdios tempos lá antes de Cristo, os caras salgavam o peixe, né? A origem do bacalhau, ele tirava a água para ele não estragar, né? A carne de sol, que na verdade o certo é carne de sereno, mas só para você ter ideia. Então lembrar que o aldeído é uma substância usada para secar, para desidratar. E uma pergunta bastante interessante que caiu há 5 anos atrás no Enem, foi se você se queimar a superfície da sua pele, por exemplo, o que você deve passar? Uma das respostas tinha pasta de dente, porque as pessoas tinham essa mania de passar pasta de dente. Vocês nunca perceberam que quando você acaba de escovar os dentes, você passa o dedo no dente, seu dente está seco? É porque a pasta tem aldeído. Ela aldeído para quê? Para tirar a água do dente, para não dar formação de bactérias aeróbicas. Se você passa pasta numa queimadura, o aldeído vai secar mais, vai desidratar mais. Então não se passa pasta em queimadura, certo? Queimadura você alivia a dor com água corrente, com água fria, certo? E aí corre, vai procurando tirar essa temperatura, porque aí você vai procurando hidratar também, que é muito importante. Uma coisa importante sobre o aldeído tem uma utilização incrível, aldeído nas colas, aldeído na tintura de carros, né, naquelas pinturas. O problema é a toxicidade do aldeído, né? Quanto mais uma tinta seca, mais aldeído ela tem, né? Por exemplo, os senhoritas quando tiram o esmalte das unhas, aí por isomeria, aquela acetona vira aldeído, e o aldeído é usado para secar. Então o que acontece? A unha fica branca, certo? Esse é um processo aldólico, tá? Então guardem, tem muitas curiosidades sobre aldeído que na sua apostila está bem descrita lá para você ler à vontade. Agora, é muito importante quando você estuda aldeído, você estudar também a quarta função orgânica oxigenada que se chama cetona. Por que sempre um professor de química orgânica, ele tem que ensinar no mesmo dia que ele ensina aldeído, ele tem que estudar acetona? Porque o grupo funcional, moçada, é o mesmo. A diferença do grupo funcional de um aldeído para acetona é o posicionamento. Ok? Enquanto que o aldeído é a carbonila na extremidade, a acetona é a carbonila entre carbonos. Ok? Guardem isso, por favor. Por isso, uma dica interessante. Existem várias funções orgânicas que vai ter a carbonila. Você vai estudar comigo. O aldeído você já estudou, cetona, ácido carboxílico, éster. Mas o único caso onde o carbono da carbonila é secundário é o da cetona. Guardem isso, por favor. Outra coisa interessante é o sufixo. A terminação do nome vai ser sempre a sílaba, a palavrinha ona, certo? A mais simples cetona que você conhece, é também a mais famosa, é essa daqui, ó. 3 carbonos é prop, ligação simples é an, é a propanona, essa que é a famosa acetona.
ok? Prop de 3, an de ligação simples, ona de cetona. Lembrar que se você tiver uma cetona ramificada, o procedimento é exatamente o mesmo que você vem estudando com as outras funções orgânicas. Observem, esse é um composto ramificado, por quê? Porque esse carbono aqui é um carbono terciário. Começa a contar do lado mais próximo do grupo funcional, tira o radical orgânico, que seria o menor pedaço no carbono terciário. A cadeia carbônica, então, vai chamar 4-metil, 5 carbonos, 6 carbonos é X, ligação simples é AN, e aí você tem, aqui você vai ter então uma cadeia carbônica de 6 carbonos, certo? Hexan, porque você tem ligações simples, e aí 3 ona, que é a posição da cetona. Enquanto que você aprendeu que álcool é usado como solvente, fabricar bebida alcoólica e combustível, aprendeu que fenol é usado como desinfetante, devido ao seu caráter ácido, aprendeu que o aldeído é usado e, portanto, é usado para secar, para desidratar. Por isso pode cair numa prova de vestibular que o aldeído é conservante, tá? E cetona? Cetona todo mundo sabe, é um ótimo solvente, um dos melhores solventes que existe. Agora, muito cuidado, a cetona tem no verniz. Esse verniz que passa em cima da mesa de madeira. Por isso, o semelhante dissolve o semelhante. Se você um dia fizer as suas unhas, certo? E deixar pingar uma acetona no verniz, vai ficar branco, né? Por quê? Porque o semelhante dissolve o semelhante, certo? Ah, já fez, né? Então, bem, isso tem que tomar cuidado, porque você vai manchar, né? A sua mesa e tem que vernizar outra vez, certo? Então, porque são substâncias que elas descoram, tá? E cetona faz isso. Moçada, e para completar o nosso vídeo sobre compostos oxigenados 2, nós vamos falar da função éter. Quando que eu sei o grupamento funcional que caracteriza éter? Ora, o grupo funcional que vai caracterizar o éter vai ser a presença do oxigênio entre carbonos. Então você está percebendo uma coisa muito interessante sobre o éter. O éter é uma função heterogênea, tá? Sobre éter, cuidado, o sufixo que caracteriza o éter vai ser a palavrinha ox. O problema do éter, moçada, é que você tem duas nomenclaturas e nós temos que conhecer essas duas nomenclaturas. Observem aqui, por favor. Olha só esses dois éteres que tem aqui. Vamos dar nome a nele. Primeiro eu queria que você aprendesse a nomenclatura oficial. Um éter sempre tem um radical de um lado e um radical do outro, certo? Porque ele é sempre um composto heterogêneo, tá? Como é que você faz para dar o nome? Primeiro você vai pegar o menor pedaço e vai juntar com o oxigênio. O menor pedaço com o oxigênio é o lado esquerdo aqui, ó. Então, um carbono é met, ligações simples no caso aqui, ó, e o oxigênio. Então, é metox, um carbono com oxigênio. E o outro pedaço, você dá nome como se fosse hidrocarboneto. Então, metox etano, ok? Olha o outro éter. O menor pedaço é o lado direito. 2 carbonos é et, oxigênio é ox, etox propano. Ah, então é o seguinte, eu pego o menor pedaço e junto com o oxigênio. E o outro lado eu dou nome como se fosse hidrocarboneto. Então, metox, etano, etox, propano, certo? Mas acontece que a nomenclatura que tem mais aparecido é chamar o oxigênio de éter e dar o nome dos dois radicais laterais, utilizando ordem alfabética. Então, nesse caso, éter, etil e o metil. Só que para melhorar foneticamente, se coloca a terminação ico. Então, éter, etil, metílico. Por exemplo, se eu tivesse dois radicais iguais, etil, éter, dietílico, certo? E éter, no caso aqui, éter, etil, propil ou éter etil propílico, ok? Quando que você aprendeu que
nós falamos que álcool é usado como solvente, fabricar bebida alcoólica e combustível. Aprendeu que fenol é usado como desinfetante devido ao seu caráter ácido. Aprendeu que o aldeído é usado para secar, para desidratar, por isso pode cair em vestibular como conservante. Aprendeu que cetona é usado como solvente. Aprende éter é usado como anestésico. Além do éter ser anestésico, ele também é bactericida e fungicida, certo? E é um ótimo solvente também, mas a sua maior utilização é ser anestésico, ok? Então aí, moçada, as mais importantes funções oxigenadas desse nosso segundo bloco, desse nosso vídeo, que nós teremos mais um vídeo ainda na sequência de compostos oxigenados. Um abraço para vocês.